dia, este é o programa 70x7 que hoje pergunta: viver mais anos, mas com que qualidade de vida? A resposta a esta questão não é fácil. Vivemos mais, mas nem sempre com a qualidade de vida desejada. A medicina prolonga-nos a existência, mas a economia afirma não ter recursos para acolher os idosos nos sistemas de segurança social. Abandono, solidão e dificuldades económicas são apenas exemplos do reverso da medalha da longevidade. De que forma a sociedade se pode organizar para acolher e valorizar os seus idosos? É o que vamos tentar refletir nos próximos minutos. Se à vida adicionarmos anos, obtemos como resultado viver mais anos. Mas com que qualidade? Esta é a questão. Hoje vivemos mais. Isso é bom, é uma conquista civilizacional. Até ao século XIX, a esperança de vida pouco se alterou. Desde a pré-história até à Idade Moderna, a expectativa de vida rondava os 30, 40 anos. É apenas com descobertas científicas como a penicilina e a adoção de padrões culturais que adotaram regras de higiene e saneamento básico que o tempo médio de vida começou progressivamente a aumentar até se situar hoje, e no caso português, nos 72 anos de idade. Porém, o facto de se viver mais anos, que é positivo e desejável, convive perigosamente com um decréscimo da natalidade, ao ponto desta já não assegurar a renovação das gerações. Vale a pena recordar que os sistemas de segurança social asseguram reformas e proteção social na medida em que a população ativa contribui com as suas prestações fiscais. Ora, há um grupo cada vez menor de contribuintes a descontar para um grupo cada vez maior de pensionistas e a assegurar cuidados médicos que a tecnologia vai tornando ainda mais dispendiosos. A grande questão é a seguinte: só se pode distribuir aquilo que se produz. E para se produzir, como enfim, hoje a demografia não aumenta muito a população ativa, tem que se produzir mais por cada pessoa, ou seja, a noção de produtividade. E se isso acontecer, é possível restabelecer equilíbrios. Mas há um problema acrescido. Chama-se demografia. Nas últimas décadas, ela tem caído a pique nos países ocidentais, particularmente no continente europeu. Se o Estado deve apoiar a terceira idade, não pode esquecer políticas de incremento da natalidade que permitam assegurar a renovação das gerações. Mas os governantes optam por algo mais fácil e imediato: o aumento da idade da reforma. Eu acho que é a perspectiva preguiçosa e, a meu entender, errada de analisar o problema. Primeiro, porquê? Porque as pessoas, se vivem mais tempo, não significa necessariamente que vivam mais tempo para trabalhar mais tempo. Porque a vida não é feita só de trabalho. O trabalho é que é para o homem, não é o homem para o trabalho. E, portanto, temos que perceber que viver mais tempo também tem que significar a possibilidade de uma vida que lhe permita melhores opções e alternativas nas diferentes fases que a vida tem. Ponto 1. Ponto 2. Reformar as pessoas mais tarde acaba por ser como o lençol que, quando destapa para tapar a cara, destapa os pés. Ou seja, o que se poupa em pensões vai-se gastar em subsídios de desemprego. Quanto mais tempo as pessoas permanecem no seu lugar de trabalho, mais dificultam a renovação do mercado de trabalho, impedindo toda uma geração de aceder a carreiras e a desafios profissionais interessantes. Durante algum tempo, as pessoas poderiam combinar uma situação de trabalho a tempo inteiro com trabalho a tempo parcial e de reforma também a tempo parcial. Eu reformei-me aos 70 e continuo ativo. Não sinto nenhuma diferença entre o tempo em que eu tinha uma profissão e aquilo que faço agora, porque faço mais ou menos aquilo que fazia, só que não é em termos profissionais. E penso que isto é importante para a minha qualidade de vida.
Portanto, eu não me oponho ao aumento, sei lá, em França foi parece de 65 para 67, ou coisa que valha, ou de menos para 65, e houve manifestações brutais. Há pessoas que não sabem o que fazer depois da reforma. Com os professores disseram-me isso. Há casos de suicídios entre gente reformada porque não sabe o que fazer. Os regimes transitórios seriam positivos e asseguravam uma transição mais suave para um novo modelo de vida. Ficar mais tempo a trabalhar seria desejável para alguns, mas não para todos. O que acontece é que muita gente tem empregos em matérias de que não gosta nada. Este é um segundo problema. Que tipo de empregos é que nós temos? Até que ponto uma ocupação de emprego ajuda a pessoa a realizar-se? Afinal, viver mais tempo implica uma mobilização de diversos setores sociais que devem acompanhar e apoiar este fenómeno. Mas tal não aconteceu. Boa noite. Começo hoje com a história de mais um idoso que morreu em casa sem que ninguém se apercebesse. Ontem foram encontrados mais 2 idosos mortos em casa. Estes casos revelam também a degradação dos laços de vizinhança nas grandes cidades. Este é apenas um triste exemplo do que acontece a quem parece ter vivido para além das possibilidades. Foi esquecido, ignorado. Mas a realidade é que este mundo de gente ativa que quer subir na carreira e aparentar juventude está cheio de velhos. Idosos, como higienicamente se convencionou chamar. A nossa sociedade não tem espaço para os idosos. A tal ponto que nós o que queremos é que os idosos não perturbem a nossa vida. E veja até o que é que se faz para os idosos. Fazem-se centros de dia para idosos, lares para idosos, festas para idosos, turismo para idosos, férias para idosos. Quer dizer, eles que precisam de conviver com outras gerações, é a própria ação pública e privada particular que os concentra e, portanto, agrava precisamente o principal problema deles, que é conviverem com outras idades. A solução de recurso foi criar instituições, lares, que são o mal menor num ritmo de vida onde os familiares se debatem entre o apelo dos afetos e a necessidade de assegurar um emprego que é sustento da família. Quem sente de forma bem real o impacto da onda demográfica são os serviços de saúde. Aqui no Hospital Garcia de Horta, em Almada, 35% dos inscritos no serviço de urgência têm mais de 75 anos. Grande parte acaba internada e atualmente representa já 55% da taxa de ocupação de camas. São patologias crónicas sérias, são patologias crónicas que, se me disser que precisam de ser internados num hospital de agudos, talvez não, ou provavelmente não, mas o que o Serviço Nacional de Saúde nesta região tem para oferecer é um hospital de agudos, onde temos que internar esses doentes, independentemente de internarmos as situações críticas graves, e isto não é um problema de discriminação etária. Se os idosos precisam ser internados são. Se os idosos precisam de atenção têm. O que eu acho é que a sociedade toda, e a sociedade civil nomeadamente, não prestou a devida atenção ao envelhecimento da nossa população. Isso nota-se na ausência de uma rede de auxílio, de uma estrutura de proximidade que promova o acompanhamento do idoso dependente no domicílio. Não temos uma cama de cuidados continuados aqui na zona de influência do Hospital Garcia de Horta. De maneira que muito daquelas situações que poderiam ser e deveriam ser drenadas para unidades de convalescença, unidades de média duração e reabilitação, ou até mesmo unidades de longa duração, é diminuta, fazem-se para unidades de cuidados continuados de outras zonas do país e é muito diminuta e não permite uma resposta adequada às necessidades do hospital.
Uma carência a que o Hospital Garcia de Horta tomou a iniciativa de dar resposta, embora muito limitada, com a criação de um serviço de cuidados continuados no domicílio. A experiência demonstra que os doentes, acompanhados na residência, recorrem muito menos ao serviço de urgência. Este recurso aos serviços de saúde representa uma nova figura de abandono. É consequência de laços familiares forçados a conjugar o ritmo absorvente da atividade profissional e a necessidade de cuidar dos familiares dependentes. Não é um abandono desprovido de afeto, que é aquele que regularmente se fala, é um abandono porque o familiar mais direto não tem capacidade para assumir a continuidade de prestação de cuidados que o idoso necessita depois de sair do hospital, por variadíssimas razões, ou porque a pessoa de facto não pode perder o seu emprego, ou porque a pessoa não tem capacidade ela própria para assumir os cuidados porque não sabe assumi-los, não tem uma predisposição para poder encarar a doença do seu familiar. As situações em que as pessoas não querem são de facto isoladas, Nós somos capazes de ter 1, 2 situações por ano e acho que é importante referir muito bem isto. O número de camas em cuidados continuados não se aproxima sequer do número de casos sinalizados. Os lares estão superlotados, principalmente os que fornecem uma vaga pelo valor das reformas, que é o que interessa nesta questão. A restante oferta é mediante pagamentos na ordem dos 1.500 euros mensais, o que é incomportável para a maioria dos portugueses. As IPSS não dão um número de vagas suficientes às solicitações. O último contacto que tive com uma colega de uma IPSS da zona fala-me em números de listas de espera à volta dos 300 a 500 pessoas. Portanto, é esta a situação que nós temos hoje em dia. E nós temos que ver que, por exemplo, em Almada existem algumas IPSS com a valência de lar, mas no Seixal, por exemplo, só existe uma. E em Sesimbra existem 2, portanto é um número muito diminuto para as necessidades que existem hoje em dia. O drama vivido pelas pessoas que, repentinamente, têm que dar assistência ao seu idoso prende-se entre nós essencialmente com os baixos rendimentos económicos e a impossibilidade de deixar o emprego. Dado curioso é o facto das famílias cujos membros do agregado têm um menor rendimento constituírem casos com maior capacidade de apoiar do que as famílias com rendimento económico médio. Uma filha que trabalhe, por exemplo, na área das limpezas, desemprega-se para cuidar da mãe, com o valor da reforma da mãe sustentar não só a própria patologia da mãe, como ela estando em casa, porque não têm capacidade para pagar um apoio domiciliário. Embora o apoio domiciliário pertença a uma IPSS, é sempre cobrado um valor de acordo com a reforma da pessoa. E chegamos a este ponto em que as pessoas não têm 50 euros para pagar um apoio domiciliário. Portanto, o filho ou a filha que trabalha e que ganha 400 euros por mês desemprega-se para ficar a tratar da mãe. Ora, uma pessoa, um elemento agregado familiar que já esteja, portanto, num patamar que nós consideramos médio, ou seja, com um rendimento superior aos 650 euros, não se pode desempregar para tratar do seu idoso. E é na classe média, e é nesta classe média que eu digo que é a classe média baixa e a classe média, onde realmente encontramos mais esta situação. São pessoas com filhos em idade escolar e com compromissos económicos importantes e, ultimamente, neste quadro de crise económica, com muitas dívidas. Neste momento, as pessoas têm que ter 2 trabalhos para pagarem dívidas, para pagarem prestações, e é muito complicado porque não estão em casa. As pessoas hoje em dia não estão em casa. E quando nós falamos que não estão em casa, as pessoas não estão em casa das 7 da manhã às 9 da noite. Ou seja, um idoso que esteja enquadrado numa família destas, num agregado destes, tem muitas horas de desproteção. Horas estas que não são garantidas pelas instituições da comunidade, porque um centro de dia normalmente funciona entre as 9 e as 5 da tarde. Portanto, nós temos aqui, de facto, uma grande... As respostas de apoio não acompanharam o nível de vida, principalmente acima disso.
Há muitas famílias que levam os seus familiares com uma resposta de apoio a nível de centro de dia, mas dizem, doutora, até vir a carrinha do centro de dia, o meu pai está em casa 2 horas sozinho e depois vão pô-lo a casa e vão ficar mais 3 horas até eu chegar a casa. Pronto, é esta a realidade que nós temos. É, de facto, as pessoas estão bastante ausentes e não têm como não se ausentar. Mas o desafio também está do lado daqueles que vão envelhecendo, no sentido de cuidarem do seu envelhecimento. Quando são novas e ativas, as pessoas preparam planos de reforma, constituem poupanças, mas esquecem tantas vezes hábitos saudáveis, alimentação cuidada, exercício físico. Tudo isto são medidas para retardar, não o envelhecimento, mas o grau da nossa dependência de terceiros, sejam eles os nossos familiares ou os recursos públicos. É gratificante assistir a sinais de mudança de mentalidade. Pessoas que valorizam o exercício físico como forma de garantir a sua própria mobilidade. É uma forma de assegurar a saúde, mas também de manter relações sociais e de combater o isolamento. Os mais velhos têm recursos permanentemente renováveis, são recursos não monetários, não custam dinheiro, como a disponibilidade, a partilha, a paciência, o tempo, a solicitude, a sabedoria da vida, que pode e deve ser aproveitada. E este ano, que até estamos no ano de voluntariado, acho que é um ponto importante, os mais velhos terem cada vez mais hipóteses de serem organizadamente voluntários. Mas isso tem que ter também alguns estímulos. E a sociedade, quer o Estado, quer a sociedade em geral, não estimula os mais velhos, não incentiva as pessoas de idade a serem úteis de maneira diferente. É fundamental o envolvimento do idoso em diversas atividades que estimulem a sua interação com a comunidade. Combater o isolamento é também contrariar a tendência de sectorizar as atividades para idosos, afastando-os das restantes gerações. Aquilo que eu considero que o idoso mais deseja é conviver com gente mais nova. Desde bebés, crianças, sei lá, creches e jardins de infância, à mistura com centros de dia, etc, 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 enfim, com as devidas cautelas, não é? Deve ser das melhores coisas que as pessoas idosas podem ter, para além de convivência com os seus familiares, etc. Felizmente, esta é uma constatação que já começa a gerar projetos de integração. O ensino aos mais novos de ofícios tradicionais, de técnicas do passado que conjugavam a arte e a habilidade pessoal, começam a ser experimentados e a gerar frutos. O principal é a aproximação geracional, a forma como os jovens encaram a terceira idade, e esta interage com aqueles que vão assegurar a sociedade do amanhã. É a passagem de um testemunho, de um valor muito significativo. Mas para isso é importante sensibilizar as políticas. É fundamental incluir na agenda política a preocupação com esta temática das áreas de doença crónica e terminais, porque efetivamente elas é que são o barómetro do desenvolvimento da nossa sociedade, não é o número de pontos ou de TGVs ou de autoestradas que se constroem, é a forma como nós tratamos os mais vulneráveis. E nesse aspecto, isso deveria ser uma preocupação de toda a sociedade. E eu deixo aqui um desafio, é que as pessoas também sejam mais proativas, ou seja, que não arremetam sistematicamente para terceiros a responsabilidade de resolver os seus problemas. E, portanto, que se preocupem, que procurem informação, que exijam mais respostas e, portanto, nós às vezes ficamos pacatamente a ver passar estes problemas. E eu acho que todos somos corresponsáveis por encontrar uma solução. Viver mais anos pode e deve significar prolongar o prazer que retiramos da vida, do convívio com os outros, das possibilidades que o nosso corpo nos oferece. Experimentar a alegria de assistir mais tempo
ao crescimento das novas gerações e saber que lhes deixamos o legado de uma sociedade mais humanizada e a sensibilidade de valorizar os mais velhos como um património de saber e experiência e a gratidão de lhes terem proporcionado o que são hoje. Isto passa por uma mudança de hábitos e por olhar a questão da terceira idade não como um problema de velhos, mas como uma realidade transversal a todos. Vamos começar provavelmente na escola também a preparar as crianças que vão ter que tratar dos seus avós. E isto é uma mensagem que ainda não passou para a opinião pública. Os netos tratarem dos avós, os filhos tratarem dos pais. A gente vê a preocupação dos netos pelos avós, mas não vê às vezes a preocupação que isso vai suceder um dia com os seus pais. E esta preparação, esta mensagem, ainda não entrou na opinião pública por responsabilidade nossa, de todos nós que não a transmitimos. Sabemos que a esperança de vida vai continuar a aumentar. Estamos conscientes de que não se prevê no horizonte nenhum incremento repentino da natalidade. O desafio passa pela partilha, pela mudança de mentalidades, por abdicar de algum conforto ou autossuficiência egoísta em favor do outro que precisa de nós. Não se trata de propostas morais, mas apenas um caminho para assegurar dignidade e respeito pelos direitos fundamentais. Afinal, para que possamos manter a característica dos humanos, que passa também pelos afetos e pelo amor que devemos ao nosso semelhante. Na reta final deste programa, e porque é domingo, damos a palavra a quem vê o mundo com um olhar cristão. Estas notícias das pessoas que morrem sozinhas, aparecem mortas passados anos, meses, dias, semanas, sozinhas em suas casas, apesar de alguns alertas e de alguns sinais que vão sendo dados, mas a quem nem toda a gente presta atenção, são notícias muito inquietantes, são notícias que nos magoam a todos e que nos dizem muito e que nos têm que interpelar de muitas maneiras. E aquela que eu acho que é a maneira mais profunda e mais radical é de nos obrigar a olhar, a tomar consciência de quem é que à nossa volta pode estar a precisar de nós, quem é que está mais frágil, quem é que nós não temos dado muita atenção e às vezes está mesmo muito próximo, ou porque é vizinho, ou porque mora na mesma rua, ou porque trabalha ao nosso lado e a vida, da maneira como se vive, com tanta pressa, com tanta falta de tempo, nem sempre facilita, nem sempre nos ajuda a perceber quem são realmente os mais frágeis, mas acho que esta sucessão de notícias tão dramáticas e tão eloquentes desta solidão tão profunda, acho que nos tem que levar a isso mesmo, a ter mais atenção uns aos outros e, sobretudo, a ter a noção de que quando estamos contentes, quando estamos alegres, é mais fácil partilhar essa alegria com os outros e essa exuberância. Mas quando estamos tristes e quando estamos em crise, em ruptura, em perda, é muito mais fácil fecharmos, isolarmos e passarmos despercebidos ao olhar dos outros. E por isso aquilo que eu deixo aqui hoje é uma reflexão própria, começo por ser eu a fazer esta reflexão para mim, mas uma reflexão própria, mas em voz alta, para que todos nos possamos convocar e de alguma forma comprometer a estar mais atentos a quem anda frágil à nossa volta. Foi o 70x7 de hoje. Voltamos de hoje a 8 dias para darmos a palavra à sociedade sobre a liberdade de ensino. Já sabe que este programa fica online para ser visto a qualquer hora e em qualquer lugar. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana.